tudo bem? Está no ar o Rede Social Esporte Clube desta terça-feira, dia 12 de março de 2013. Nós estamos juntos mais uma vez no canal 9 da NET ou também pelo bhnews.tv.br. Nos acompanhe por qualquer parte do planeta pela internet, Rede Social Esporte Clube, a programação da BH News voltada, é claro, para o público mineiro e também principalmente para o público belo-horizontino. Rede social chegando com tudo do esporte especializado, com convidados especiais, mas este primeiro bloco falando sobre o factual, falando sobre o que tem acontecido no mundo do esporte, que teve noite de gala ontem. O Oscar do esporte aconteceu no Rio de Janeiro, né, o Prêmio Lourdes e tudo, e no ano que vem será novamente no Rio de Janeiro. Foi uma noite realmente de gala para o esporte, os grandes estiveram aqui, então uma noite muito especial para o brasileiro. E você participa conosco pelo twitter.com/redesocialec, facebook.com/redesocialec, 30 graus em Belo Horizonte com a sensação térmica de 60, né? Tanto que eu não resisti e tive que vir de camisetinha. Hoje está bem calor mesmo, tá, viu? E o programa hoje especial de MMA, com o nosso convidado, se ele chegar para o segundo bloco. Então o meu destaque também é nessa linha, porque nesse final de semana teremos o UFC 158 com o detentor do cinturão dos pesos meio-médios, o canadense Georges St-Pierre, enfrentando o Nick Diaz. Então um duelo que a gente está vendo sendo um mocinho contra o vilão, mais ou menos como aconteceu com Anderson Silva e Chael Sonnen. Quem é o mocinho, quem é o vilão? O St-Pierre é o mocinho, o St-Pierre é aquele bom camarada, o boa praça, nunca fez mal a ninguém tirando no octógono, nunca xingou ninguém, nunca foi ofensivo nas entrevistas que dá, então ele é muito respeitado e querido no mundo do MMA, justamente por causa disso também. Enquanto isso, o Nick Diaz está sendo o Chael Sonnen do duelo, falando muito, provocando, e o St-Pierre está entrando nessa onda. Ao contrário do Anderson Silva, que preferiu dar a resposta apenas no octógono, o St-Pierre está falando muito também, e os dois estão se confrontando pela imprensa, pela mídia norte-americana, e tá muita falação em torno desse evento, justamente pelo clima de rivalidade que foi construído nas vésperas dessa luta. E principalmente também porque o Georges St-Pierre tem tudo para ser, quem sabe, o lutador que vai enfrentar o Anderson Silva depois que o Anderson enfrentar o Chris Weidman. E o Vinícius comentou aí que ele é mocinho e tudo, mas ele andou falando sobre o Anderson Silva. Ele disse que o fã de MMA, né, o amante do esporte, vai se surpreender no dia 6 de julho na luta entre Anderson Silva e Chris Weidman. Ele disse que o Weidman vai vencer o Anderson Silva. Eu não entendi, justamente por causa disso, porque a declaração tudo bem, alguém poderia se manifestar dessa maneira, mas vindo de quem veio, pelo fato do St-Pierre não dar esse tipo de declaração, eu estranhei muito, porque o St-Pierre não é de fazer esse tipo de coisa. A gente tem até um vídeo que o Anderson Silva fala sobre essa luta e ele próprio trata com respeito o adversário que vai enfrentar. Então, eu não entendi por que o St-Pierre falou o que falou sobre Anderson Silva. Olha aqui a declaração, eu vou ler exatamente o que ele disse. Abre aspas para o canadense Georges St-Pierre. Eu acredito que o Chris Weidman vai bater o Anderson Silva. O Weidman não vai só bater o Anderson e eu acho que ele vai finalizar. Essa luta não vai durar muito tempo. As pessoas ficaram chocadas com o resultado. Anderson Silva é inteligente porque Chris Weidman está voltando de uma lesão, de uma longa pausa. Por isso é o momento de lutar com ele agora. Vai ser o melhor momento para lutar contra Chris. Ele fala também que o Anderson Silva foi muito espertinho de querer essa luta agora, porque o Chris, que é um lutador grande também dentro do MMA, está voltando de lesão, então pegou talvez no momento mais fraco. Mas tem tempo duas para se declarações preparar, polêmicas, né, Vinícius? Esse UFC é o UFC 162, que vai acontecer só no meio do ano, acho que em julho ou junho. Então o Chris Weidman tem tempo para se recuperar, é o atual número 1 dos desafiantes do Anderson Silva e está invicto no MMA, 9 lutas, 9 vitórias. Aí o Anderson Silva tratando com muito respeito seu adversário, veja aí a declaração dele. Hello you guys, my name is Anderson Silva. I will be fighting Chris Weidman on July 6th in UFC in Vegas. I'm very excited for my next fight, for back to UFC. Thank you UFC, thank you Dana. I'm very excited for my next fight. I never really stopped my training because I like training, I like my life, I like fighting, and I'm very happy staying here in my school in Muay Thai College and start my camp training for my coach, for my friends and my students. I'm very happy.
O Anderson Silva, ele foi bem político na fala dele, agradeceu ao UFC a chance de ter mais uma luta e mostrou muito respeito para o seu adversário. O adversário dele, o Chris Weidman, não é muito conhecido pelos brasileiros, mas tem um cartel muito bom no MMA, promete ser uma luta boa, apesar de Anderson Silva ser o grande favorito para esse UFC 162. Pois é, então você não concorda, melhor dizendo, com o Georges St-Pierre, né? Que não vai ter surpresa alguma para o fã do MMA. Não, pode ter surpresa, mas sempre pode, né? Tratando-se de Anderson Silva, eu acho bastante improvável. E o Georges St-Pierre pode estar comprando uma briga que eu acho que no futuro ele não vai gostar nada disso. Pois é, e pode já até começando pode até também, Vinícius, ser uma estratégia, já está começando a levantar polêmica para ele e para o Anderson Silva, para essa luta, quem sabe, acontecer depois de enfrentar o Chris Weidman, quem sabe, né? Tudo acontece nesse UFC que bomba as polêmicas, o Dana White adora, quanto mais polêmica, melhor. E falando em polêmica, esse UFC 158 eu acho que é um dos mais polêmicos aí dos últimos tempos, tirando o Anderson Silva e Chael Sonnen, que foi muita falação, mas o Nick Diaz, ele tá falando cada coisa do St-Pierre, o St-Pierre tá retrucando, falando cada coisa que vai ser muito interessante ficar ligado nesse sábado, até porque a categoria do nosso convidado aqui é o meio médio até 77 quilos e é a minha categoria também. É a minha categoria, gente. Agora, uma notícia de última hora, vou até pegar, acho que o Vinícius de surpresa, mas no UFC 160, 160, obviamente acontece depois deste do fim de semana, o Glover Teixeira, que é mineiro, vai ter um novo adversário. Ele ia enfrentar o Ryan Bader, que também é um lutador já conhecido, e agora ele vai enfrentar o James Terruna. Você conhece ele? Eu vi isso até antes de entrar aqui pro estúdio, eu tava vendo esse do Glover Teixeira. O Glover Teixeira, que é apontado para muitos, daqui a pouco, daqui a umas uma ou duas lutas, ele já deve enfrentar o John Jones, tá muito bem nas categorias meio pesadas. Tá, então vamos passar então rapidamente o card principal desse UFC do fim de semana, 158. Hoje a gente passa, hoje ainda é terça-feira, claro que na sexta-feira a gente faz um estudo mais detalhado, Vinícius comenta, lutas, favoritos e tudo na sexta-feira. Mas olha, no card principal, luta principal da noite, valendo o cinturão dos meio-médios, Georges St-Pierre e o Nick Diaz, o Carlos Condit contra Johnny Hendricks, Jake Ellenberger contra o Nate, Chris Camozzi contra Nick Ring e o Colin Fletcher contra o Mike Rich. Nós não temos brasileiros aí, né? Nem no card principal e nem no preliminar. Antônio Carvalho, não é? Não é. É do preliminar? Do preliminar. Então é a informação que eu não tenho, porque no principal foi uma das novidades aí, geralmente nesse UFC de números, né? Geralmente temos sempre brasileiro. Acho que é um fato quase inédito. Essa aqui vai ser uma luta que acontecerá no Canadá, então teremos muitos lutadores canadenses contra norte-americanos, contra lutadores dos Estados Unidos, obviamente. É verdade. Normalmente nesses UFCs tradicionais aí nós temos pelo menos 2, 3 brasileiros, né? Um card, então... Eu acho que no último, que foi o Pezão, que teve vários outros atletas, acho que estourou a cota de brasileiros. Né? Chega e desse aí eles tiraram um pouquinho. Ô, Vinícius, como é feio o Pezão, hein? Meu Deus. Ontem eu vi uma foto dele no Globo.com, fiquei horrorizada. Ele tava no Luciano Huck, né? Meu Deus. Com a Dani Bananinha. Mas vai ser feio assim lá longe. Bom, mudando de assunto no Rede Social Esporte Clube, nós esperamos que daqui a pouco no segundo bloco tenhamos o convidado. Se não tivermos hoje, programa ao vivo é assim. Se não tivermos hoje, a gente planeja ao longo da semana para que tenhamos aqui falando ainda daquela feira. Eu que não vou reclamar com ele, né, Bar? Deixa que eu reclamo. Eu vou xingar o Edson Sururu se ele chegar aqui atrás. Isso aí. Na semana que vem, entre os dias 21 e 24 de março, da na quinta até o próximo domingo, obviamente não este, a Feira Interesportes Hall Brasil 2013, uma feira gigante que vai ter no Expo Minas, abrangendo várias modalidades, marketing esportivo, futebol virtual, muita coisa bacana, incluindo a primeira edição do MMA Grand Prix com o Edson Sururu lutando, que já é um lutador muito conhecido aqui em Minas Gerais. Se ele não vier hoje, nós vamos tratar desse assunto ao longo da semana. Você, telespectador, pode ficar tranquilo. Olha, aqui pelo twitter.com/redesocialec, Fernando Barbosa tá aqui, ó. Bom dia, Bárbara e Vinícius, tava sumida, hein, Fernando? Conectado, Cruzeiro jogando muito pouco, o time precisa jogar para ganhar ritmo. O Cruzeiro, diferentemente do Atlético, obviamente, não tem a Libertadores para ficar mantendo aí esses jogos, né? 2 competições rolando, joga pelo menos 2 vezes em uma semana. Mas eu tenho visto como uma boa coisa para o Cruzeiro, porque tem vários jogadores precisando se recondicionar fisicamente, vários jogadores que estão saindo do departamento médico, então esse tempo tem sido valiosíssimo para o Cruzeiro, que começa o Campeonato Brasileiro e posteriormente a Copa do Brasil. A gente comentou isso aqui algumas vezes, né? Eu falo que a pré-temporada do futebol brasileiro é a pior pré-temporada, não só do futebol mundial,
mas de todo o esporte mundial. A NFL, por exemplo, tem 7 meses de pré-temporada. Aqui a gente tem algumas semanas e olhe lá. É muito diferente, né? É muito diferente e esse tempo que o Cruzeiro está tendo, o torcedor pode ficar chateado porque está vendo o time poucas vezes em campo, mas é fundamental para ele ter para fazer um trabalho de base, uma pré-temporada bem feita e recuperar os atletas que estão lesionados. O Cruzeiro está com vários atletas que serão importantes no decorrer da temporada e até como trabalho de precaução. Uma pré-temporada bem feita evita muitas lesões no futuro. Então o que a gente está vendo aí que com os olhos ruins, que o torcedor não está gostando, obviamente, porque está vendo pouco time em campo, no futuro pode ser bom e pode dar bons frutos no Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil. Fernando, eu tenho visto isso como um tempo valiosíssimo. O Cruzeiro venceu o Araxá no domingo e agora joga só no próximo sábado, ou seja, tem esse tempo todo para se preparar. Os jogadores têm a oportunidade de ter folga, descansar, recuperar e voltar ao trabalho, fazer aquele trabalho regenerativo, então é muito importante, viu? O Atlético, por exemplo, jogaria no fim de semana, só que aí não ia dar conta, joga amanhã pela Libertadores e teria jogado em Teoflotone contra o América. Precisou cancelar essa partida para a gente ver o tanto que o tempo, o Atlético, portanto, enfrentando altitude, viagem, desgaste, tudo. É muito importante esse tempo para o atleta se recuperar. Mudando completamente de assunto, daqui a pouco a gente volta a falar de Atlético, Cruzeiro e também do América, vamos falar sobre o Novo Basquete Brasil. Tivemos 2 jogos no fim de semana. O Uberlândia derrotou o Suzano por 89-67 e a equipe do Minas venceu o Vila Velha por 95-72. Na próxima quinta-feira, depois de amanhã, tem Minas e São José e no sábado a equipe do Uberlândia enfrenta o Paulistano. Tivemos 2 jogos, 2 vitórias. Exatamente, as equipes de Minas se recuperando das derrotas que tiveram no final, na semana passada. E aí a tabela da NBB, como a gente vê, o Uberlândia ainda na 3ª colocação e o Minas em 9º. Se o campeonato terminasse hoje, os 2 estariam classificados, faltando apenas 6 partidas para essa fase regular da NBB. O Uberlândia é o nosso principal time, como a gente sempre fala aqui. Vinícius Fonseca, NBA. Primeiros resultados de ontem, o Philadelphia 76ers derrotou o Brooklyn Nets com tranquilidade, 106-97. San Antonio Spurs venceu o Oklahoma City Thunder por 105-93. E o Utah Jazz venceu com tranquilidade o Detroit Pistons por 103-90. A equipe do Phoenix Suns foi derrotada pelo Denver Nuggets por 108-93. E o Golden State Warriors derrotou o New York Knicks por 92-63. Ontem mais um duelo de líderes, dessa vez os líderes do Oeste, Oklahoma City Thunder, atual vice-campeão da NBA, enfrentou o San Antonio Spurs no Texas, foi lá e perdeu. O time de Kevin Durant não jogou tão bem e quem foi muito bem foi Thiago Splitter, marcou 21 pontos, uma das suas melhores partidas desde que está na NBA. Foi o cestinha não da partida, porque a Kevin Durant fez 26, mas foi o cestinha do San Antonio Spurs no jogo. Temos alguns bons jogos hoje. Charlotte Bobcats contra Boston Celtics, Orlando Magic contra Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers pega o Washington Wizards, Brooklyn Nets contra o Hornets, o Miami Heat enfrenta o Atlanta Hawks, Milwaukee Bucks enfrenta o Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves contra San Antonio Spurs e o Portland Trail Blazers contra Memphis Grizzlies. Vou chamar o intervalo agora e logo depois Edson Sururu aqui no Rede Social Esporte Clube. Até já!